Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso Café Vascaíno, Super Coffee Diário da Informação. Classificação garantida para a fase oitavas de final da Sul-Americana. Foco na Copa do Brasil. Calendário apertado no mês de agosto. Eu vou explicar para você por quê. E Santiago Sousa, cadê Azevedo? Nelson de Ossa brilhou no amistoso do Betis diante do Lyon. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então, solta o dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante, não esquece, dedo no like, tem a função hype, hypa o vídeo também, compartilha com os seus amigos, comenta, claro, sempre, aumenta o nosso engajamento e se é novo, se inscreve no nosso canal. Olha, que atuação ontem, né? Um primeiro tempo horroroso do Vasco, de pouquíssima criatividade, de agressão à bola. Aliás, futebol foi algo que o Vasco não fez no primeiro tempo. Não sei que esporte a gente pode denominar, que foi praticado em São Januário. O time não conseguiu fazer uma boa atuação, uma atuação tranquila. Não. Os primeiros minutos até deram a impressão, quando o Vasco dominou o Independente Medellín, que é fraco, tecnicamente é muito fraco o time colombiano, mas o Vasco foi horroroso no primeiro tempo, sem criatividade alguma, sem alguém que pensasse o jogo, tentando apenas fazer a correria, abrindo o campo, tentando usar o lado do campo. Então o Vasco não foi nem sombra do que nós imaginávamos. Veio o segundo tempo, achei que o Pedro Emanuel demorou a mudar. Mas ele mudou com 10 do segundo tempo. Tinha que mudar no intervalo o time, trazer criatividade. Não entendo por que o Rojas não joga. Fábio, eu explico para você. Porque quando ele entra, ele joga muito mal. Ok. E quem está entrando? Está jogando bem, por acaso? O Nuno na função de armador, o Adson na função de armador, eles têm performado? Eles não são da função. Coitado, o Ramon Henrique ficou de costas, ficou ferrado como 10. Por que não usar o 10? E dar a ele sequência, dar a ele confiança, que o Pedro Emanuel tem feito com alguns jogadores. Ontem tentou com o Saldívia, que aliás sujeito homem. Depois do jogo deu uma entrevista admitindo o péssimo momento que vive. Ontem de novo furou bola, fez um monte de lambança, mas falou: não vou sair, vou recuperar, não vou deixar o clube assim. Tem proposta para deixar o Vasco, mas não quer ir embora. Óbvio, né? Vive num grande lugar, atua num time com uma baita de uma história, claro que tem um bom salário, não vai rasgar contrato. Mas quando eu digo sujeito homem, porque não está demonstrando estar acomodado, e sim querer dar a volta por cima. E não é ruim, mas a fase dele é horrorosa, horrorosa. Preocupa o Robert Renan para o jogo de sábado, deixou o campo, não foi substituído porque ele estava mal tecnicamente, deixou o campo de jogo com uma dor, vai ser reavaliado hoje e preocupa para sábado, como o Fluminense provavelmente não terá o Thiago Silva, né? Ele entrou durante o jogo ontem, se lesionou, vai fazer o exame hoje, provavelmente não enfrenta o Vasco da Gama. O Fluminense ontem empatou em 0-0 com o Bahia. Aliás, falando em empate, né, em resultados do Campeonato Brasileiro, era esperada a vitória do Mirassol em casa diante do Remo, né, jogou o Vasco uma posição abaixo dentro da zona de rebaixamento, mas isso aí já era esperado. Ainda bem que o Inter não venceu, ficou no empate com o Flamengo, estava vencendo, então se manteve ali próximo. Ou seja, quando o Vasco voltar a campo e vencendo o seu jogo contra o Bahia, que é o próximo adversário, o Vasco tem a chance de trazer o Inter, caso o Inter perca, para dentro da zona de rebaixamento, onde o Grêmio entrou com a saída do Mirassol. Bom, mas ainda falando sobre o jogo de ontem, o torcedor viu um PH voltando. Olha, desde novembro que eu não vi uma grande atuação do PH, com vontade, com disposição, com luta, com entrega e participação nos lances decisivos, principalmente indo ao fundo, como foi no gol do Thiago Mendes, que fez a função de um camisa 9, de um camisa 10, pisou na área. Ele hoje é o artilheiro do Vasco na temporada com o Spinelli, 6 gols. Pouco? Para ele não. Para o Spinelli sim, que aliás teve uma finalização ontem de canela horrorosa, numa chegada do PH na linha de fundo.
Enfim, PH foi muito bem ontem, Thiago Mendes foi muito bem, o Jair entrou bem e também o Brenner. Fora esses destaques, nada mais. Pobre. Vasco muito pobre. O importante é classificar? Claro que é. A classificação ela é fundamental para a sequência da temporada. Se você tivesse sido eliminado da competição, o Vasco entraria cabisbaixo num confronto importantíssimo, perderia dinheiro, prestígio, porque uma eliminação traz uma depreciação do atual elenco. Então, assim, você ganha confiança, ganha nova fase, tem a moral mais elevada e aí você olha para frente. Então, uma classificação como essa na Sul-Americana traz prestígio, eleva o moral do grupo, faz o time entrar contra o Fluminense de cabeça erguida, porque vai ser um duelo dificílimo, bota dinheiro no bolso, foram 500 mil dólares pela participação nessa fase, agora vem mais 600 pelas oitavas, e a possibilidade de, reforçando o elenco, que o Vasco continua negociando, melhorar, encorpar e projetar uma fase quartas de final, até porque o Olímpia é nada demais. Datas base 12 e 19, Conmebol vai confirmar hoje, mas provavelmente o calendário do Vasco vai ser o seguinte: dias 1º e 5 de agosto, Copa do Brasil, domingo sábado agora e quarta-feira contra o Fluminense, Maracanã. Dia 9, lá na Arena Fonte Nova, 22ª rodada contra o Bahia. Volta para o Rio de Janeiro, recebe o Olímpia, jogo de ida. Dia 16 recebe o Santos, 23ª rodada. Sai para pegar o Olímpia dia 19, no Paraguai. Essa é a sequência do Vasco da Gama. Então, assim, o Vasco tem jogos importantes, depois sai para pegar o Palmeiras. Essa é a próxima sequência de jogos do Vasco da Gama. Reforços são urgentes. A necessidade é urgente do Vasco da Gama de ter reforços. A negociação envolvendo o Santiago Sousa arrastou. Ganhou mais um capítulo. O Racing pediu um valor maior de entrada para liberar o seu capitão. Não é uma negociação fácil. Os argentinos, claro que vão endurecer. Há a garantia de pagamento vinda do José Roberto Lamarque, avalista da compra da SAF do Vasco, mas o Racing quer um valor maior de entrada, o que era esperado. Nelson de Ossa jogou muito bem ontem contra o Lyon, eu vi o jogo, um jogador versátil que lembra o Diego Souza na sua versatilidade, podendo atuar nas funções de meio campo e como um segundo atacante, como jogou ontem, fez inclusive o segundo gol na vitória em cima do time francês. Por isso, o Manuel Pellegrini não quer liberar o atleta, porque ele é uma peça importante para o Betis nessa temporada. O Vasco segue empenhado nessa negociação também, até porque com o atleta e com o clube espanhol, as negociações já estão praticamente sacramentadas, né? Ninguém vai chegar nessa semana, dificilmente. O Sousa, se chegasse hoje, no máximo amanhã, poderia estrear sábado, documentação estando ok. Mas como a negociação prosseguiu, né, está demorando mais do que a diretoria esperava, dificilmente ele vai jogar. Mas, se chegar a tempo, jogam contra a equipe do Olímpia. E aí, meus amigos, o meio-campo do Vasco reforça com muita qualidade. Sousa, Thiago e De Ossa é um meio-campo de muita qualidade, de muita força, de muita disposição. E que isso faça elevar o nível do Vasco da Gama, porque o nível ontem técnico foi muito baixo. Continuam apresentando erros básicos jogadores. O time do Vasco apresenta erros de passe. É falta de confiança, a bola está queimando. O torcedor vai a São Januário. O torcedor vai a São Januário, empurra o time, comparece, faz o seu papel e dentro de campo. Primeira vitória do técnico Pedro Emanuel, que seja a primeira de muitas, que possamos eliminar o Fluminense. Não vai ser um confronto simples. A camisa vai pesar, porque tecnicamente eles são superiores nesse momento. Só que quando a bola rola, 11 contra 11. Precisa ter disposição. Que o Vasco consiga avançar na Copa do Brasil e respire para olhar o mês de setembro, que seriam as datas de Copa do Brasil e também de Sul-Americana, com mais
tranquilidade e com um elenco totalmente diferente, com as chegadas de novos reforços. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho. Ah, não esquecem, gente, o nosso grupo VIP está aumentando ontem. Muito obrigado pela chegada do Ranieri Machado, o Carlos Coutinho, Átila Zapata, novos integrantes do nosso grupo VIP, que é um grupo especial de bate-papo no WhatsApp. Está aqui o e-mail para você mandar mensagem, eu explicar para você todas as condições de pagamento, as formas, né? Você pode fazer o pagamento mensal, semestral ganhando camisa do canal, anual ganhando camisa e copo térmico do Fanático Vascaíno. E lá você fica conectado numa grande comunidade e tem um network fantástico. Ontem rolou, por exemplo, um presente especial. O Eric Fernandes presenteou o grupo com uma camisa do Vasco da Gama. Quem acertasse o placar e quem iria fazer os gols. Ninguém acertou. Tivemos dois, o Átila Zapata e o Luiz Durão, botaram 1-0. O Átila apostou no Spinelli e o Durão no Andrés Gomes. Não rolou, a camisa ficou acumulada para sábado. Então vem participar, porque lá tem camisa do Vascão da Gama. E hoje, se você entrar hoje à noite, vou fazer um sorteio de um brinde do Vasco da Gama às 8 da noite, referente ao mês de junho. Pô, Fábio, mas eu estou entrando em julho. A concorrer também é um benefício que tem para você, além de lives, bate-papos exclusivos com ex-jogadores do Vasco, como a Cássio, que já bateu papo com a gente, Sorato, Mauro Galvão, Ramon Menezes, Alexandre Torres, tem tantos outros aí, tem Germano, tem Ricardo Rocha, tem Luizinho, tem Carlos Alberto, tem Ramonzinho que hoje está no Sport TV, Felipe Basta, enfim, Leandro Castanho, tem tantos ex-jogadores, Oswaldo de Oliveira, Joel Santana, que ainda vão bater papo com a gente, então venha participar do nosso grupo VIP e ajuda demais o canal que você curte, compartilha sempre com a gente. Ponto final no nosso café, muito obrigado, tenha uma excelente quinta-feira e mais tarde a gente volta com mais informações. Pintou novidade? Claro, Fanático Vascaíno conta para você. Tchau, tchau!